Fala, meu aluno exemplo. E aí, como é que vocês estão durante essa pandemia? É um pouco difícil a gente estar separado, né? Mas é um momento que se faz necessário justamente para diminuir esse processo de contaminação. E para a aula de hoje, eu vou citar com vocês o capítulo que fala sobre Plateumintos, ainda no nosso livro 1. E em breve eu irei entrar no livro 2, tá bom, meus amores? Eu vou citar aqui para vocês os pontos mais importantes dentro desse capítulo, questão de fisiologia, questão de morfologia. Então, dentro desse vídeo, ele vai mostrar mais os pontos principais, aquilo que você não pode deixar escapar no momento da tua avaliação, ok? Então, vamos lá. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra, como vocês podem ver no nosso slide, em média há 600 milhões de anos atrás. Ou seja, quando a gente faz aquele estudo da evolução filogenética, né, aquela árvore genealógica, a partir de um ancestral em comum, você encontra o grupo dos plateumintos mais bem estabelecidos, justamente porque quando a gente faz o comparativo com os quinidários, os plateumintos terão outras estruturas corpóreas que vão diferenciar esse grupo dos demais grupos dos seres vivos. Principalmente, eu vou citar mais à frente, o processo reprodutivo, que é completamente diferente lá dos grupos que nós já estudamos lá no exemplo, ok? Tô até com a camisa do calouro aqui, ó, desejando que vocês realmente passem na prova do Enem, ok? No grego, o termo plate tem a ver com o corpo achatado desse verme, né? O grupo que anuncia que ele é um verme, e como vocês já observaram no nosso slide, ele é um verme de corpo achatado e não é um verme de corpo segmentado, como a minhoca, que tem aqueles anéis que vai em todo o corpo dele, não. No grupo dos plateumintos, ele é um animal de corpo achatado simples, tá bom? A superfície do seu corpo, da sua epiderme, é bem tranquila, é bem simplificada, ok? Característica das planárias, que é um dos principais representantes desse grupo. Vai apresentar uma faringe que ele consegue mandar para frente, né? Ele consegue emitir um tubo de faringe para fora para capturar o alimento, uma boca, um intestino simplificado, sistema nervoso ventrolateral, que está relacionado a sentir o ambiente, perceber o ambiente, um lóbulo sensorial. Um lóbulo sensorial está diretamente ligado a esse sistema nervoso, cérebro, né, em cima dos seus ocelos, que estarão relacionados à percepção da luminosidade, que geralmente as planárias vivem em locais escuros, úmidos e fechados. Ok, gente? Eu posso também citar para vocês um outro exemplo muito conhecido de plateuminto, que é a tênia. Nós estudamos muito e cai muito nas provas do Enem, às vezes só sobre tênia sólio e tênia saginata. Mas na nomenclatura da ciência, nós temos vários outros grupos, como por exemplo, planária do peixe, entre outros grupos. Então, os grupos de planária, os grupos de plateuminto, ele é muito extenso, tá? Eu tenho vários animais representando esse grupo. Ok até aqui, gente? Revisão básica. Plateuminto, animais de corpo achatado. Eu vou ter plateuminto de vida livre e de vida parasitário. Uma outra característica que eu vou mostrar mais à frente é que os plateumintos parasitários, eles poderão ser ectodérmicos. Ok? E uma outra característica também que eu cito para vocês é
que o filo dos plateumintos eles poderão apresentar em vários habitats. Por exemplo, o ambiente marinho, o ambiente terrestre e em casos de parasita. Então, dentro do corpo de uma pessoa. Ok, gente? Então, aquático, ele geralmente é de vida livre, terrestre também de vida livre, como no caso da planária, e parasita, ele pode ser um endoparasita e um ectoparasita. Endoparasita para dentro do corpo da pessoa e ectoparasita fora do corpo da pessoa. Ok, gente? Então, a gente já cita aqui no nosso slide questão de eles já habitarem em diversos ambientes. Eles serão, dentro do seu desenvolvimento, eles serão animais com embriologia triblásticos acelomados, ou seja, eles apresentarão mesoderma, ectoderma e endoderma, os 3 folhetos embrionários, né? Claro que é um folheto embrionário simplificado, e apresentarão uma simetria bilateral. Simetria bilateral, quando a gente faz o corte do corpo do animal, a gente consegue dividir os 2 lados da mesma forma, né? Simetria bilateral. Se você consegue dividir o animal em 3 partes, em 3 partes, você consegue ter outro tipo de simetria. Mas, no caso dos plateumintos, eles são de simetria bilateral. Aí eu trouxe aqui no slide para vocês o exemplo de planária, que é o que nós estamos estudando, de vida livre. Um exemplo de planária marinha no fundo do mar. Então aqui eu tenho uma terrestre no fundo do mar, né? E eu tenho outros 2 exemplos parasitários, que é no caso da tênia, que eu citei para vocês, tênia sólio, tênia saginata, mas tem a tênia do peixe também, e o verme Schistossoma mansoni, que também vai apresentar um corpo achatado, porém ele é um parasita, né? Ele tem aí os seus hospedeiros intermediários e definitivos também, ok? Vamos aqui. Eles apresentarão uma encefalização, né? Um sistema nervoso que vai ramificar por todas as partes do seu corpo, como a gente observa nesta imagem. Eles apresentarão testículo, boca, poro genital, que é justamente para o momento da fecundação, o pênis e os ovários. Eita, professor, apresenta pênis e ovários? Eu quero que você lembre aqui de um processo reprodutivo chamado de fecundação cruzada, né? Esse processo de fecundação cruzada, ambos os envolvidos sairão gestacionados ou engravidados, né? O macho, não existe um macho separado da fêmea, não. No corpo anatômico desse animal, ele vai conter tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Aqui está a sua cavidade cardiovascular, a faringe e a boca mais aqui, e os seus ocelos que estão participando ali no processo de sentir o ambiente. Aqui a nomenclatura que eu citei para vocês: ectoparasita, parasita fora do corpo; endoparasita, para dentro do corpo daquele animal. Certo? Vamos para a morfologia, o sistema de morfologia do corpo, né? O que contém no corpo dos plateumintos? Eles apresentarão um sistema de epiderme, né? Que é um sistema de revestimento. Eles apresentarão também um sistema digestório simplificado incompleto. O que é um sistema digestório incompleto? É aquele que não possui ânus, ou seja, o processo de digestão ele pode acontecer tanto intracelular ou intercelular. Ou, em alguns casos, ele pode eliminar até mesmo pela boca ou pela faringe resto de alimentos que não mais serão, como eu posso dizer, utilizados pelo seu corpo, né? Então ele vai mandar para fora do seu corpo ali tranquilamente. O processo de respiração, você sabe que existe 2 processos, né? O aeróbico, né? Que é o processo na presença do oxigênio, e o anaeróbico, que é na ausência do oxigênio.
Dentro do processo, dentro do sistema respiratório aeróbico, você tem os representantes de vida livre, ok? E dentro do processo anaeróbico, ou seja, na ausência do oxigênio, você vai ter os representantes parasitários, como, por exemplo, no caso dos tipos de tênia, ok? O sistema circulatório desses animais serão também um processo de difusão. Você lembra que difusão é um processo de transmissão de célula para célula ou entre células, né? Intracelular ou intercelular. O sistema circulatório da planária não vai ter um órgão diretamente responsável, não. A circulação de nutrientes ou a transmissão de nutrientes vai ser feito aí através dessas células, ok? E através também do intestino ramificado. O sistema excretor, que você sabe que é um sistema de eliminação, vai ser feito através de células específicas desse corpo, né? Como você viu aí, não existe um órgão propriamente dito, como existe no nosso corpo um sistema digestório completo, né? Boca, dente, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus, né? Não vai existir esse processo. Mas no caso das planárias, ou no caso dos grupos dos plateumintos, eles terão células responsáveis por secretar, ou seja, para secretar tudo aquilo que não é mais necessário. Então, as células flamas, como eu acabei de sem querer apagar aí, elas vão secretar amônia para o meio ambiente. E o sistema nervoso vai ser um sistema nervoso simplificado, feito sim por uma encefalização, mas ele estará muito voltado a sentir o ambiente, a proteção desse animal, né, do meio ambiente, ok? Agora vamos para a parte mais deliciosa do processo, que é o processo reprodutivo. O processo reprodutivo dos plateumintos acontecerão desta forma. Eles farão um processo chamado fecundação cruzada. Preste atenção, porque é um processo muito diferente do que as plantas fazem. As plantas podem fazer autofecundação, né? Fecundação. Vamos falar agora do delicioso processo reprodutivo, né? As planárias, elas serão animais que farão a reprodução cruzada. O que é essa reprodução cruzada? No momento do seu acasalamento, a planária 2 e a planária 1 mandarão seus espermatozoides respectivos, ou seja, olha aqui no slide. A planária 1 mandará os seus espermatozoides para a planária 2, a planária 2 mandará os seus espermatozoides para a planária 1. Ambas sairão fecundadas. Elas irão deixar as suas cápsulas sobre estrutura de rocha, ou sobre algum musgo, ou sobre alguma planta. E essas larvas, essas planárias crescerão tranquilamente, né? Dentro de um desenvolvimento ali, um desenvolvimento direto. E uma outra característica também, como você já observou, elas são hermafroditas, ou seja, apresentarão o sistema masculino e feminino de reprodução. Podem também se reproduzir por meio de fragmentação ou de regeneração de tecido, como no exemplo da imagem. Eu posso cortar a planária em algumas quantidades, em algumas vezes, e esses fragmentos voltarão a ser novas planárias. Ok, meus amores? Então, olha só. Esse processo que eu citei agora para vocês é esse processo número letra A aqui, ele é o processo sexuado, onde existe troca de material genético. E o processo B é o processo assexuado, onde há fragmentação de um corpo ou cópia de cópia do corpo de um animal. Que pode também acontecer por divisão binária,
pode acontecer por fragmentação e pode acontecer por regeneração de tecido. Então é um animal que tem uma grande capacidade ali reprodutiva, né? Então ele consegue se reproduzir mais rapidamente através destes processos. Ok? Então vamos agora praticar aquilo que você já sabe. Vamos lá? Primeira questão. O grupo dos plateumintos é caracterizado pelo aparecimento pela primeira vez na escala zoológica, com simetria bilateral. Com base nesse fato, assinale a alternativa que apresenta características que, durante a evolução deste animal, surgiram associadas ao aparecimento de uma simetria bilateral, né? Você vai agora para as alternativas, mas não pode esquecer do foco da questão, né? O desenvolvimento, uma característica desse animal que o diferenciou do filho lá da frente, que é o filho dos quinidários, ok? Letra A. A presença de ânos e de células flama. Ok, células flama, tudo bem, ele vai apresentar que vai secretar amônia para fora do seu corpo. Agora, não apresenta ânos porque o seu sistema digestório é incompleto. Nós vimos isso lá no slide anterior. Aparecimento de boca e maior dimensão do corpo. Aparecimento de boca e maior. Alguns quinidários terão boca também, então não é essa característica. Aparecimento de cefalização e movimento direcional do corpo, pode ser essa. Aparecimento de mesoderme, de cavidade gastrovascular, atividade ou cavidade gastrovascular, eu vou ter lá nos quinidários, né? Lá nas medusas. E o aparecimento de digestão intracelular e melhor captura de presas, não necessariamente. Então, a que mais se assemelha a esse processo evolutivo é a letra C de coração. Olha aqui, ó. Letra C, tá, gente? Vamos para a próxima questão. As planárias são vermes acelomados, pequenos, achatados, dorsoventralmente, apresentam um tubo digestório com inúmeras ramificações. O tamanho e a forma da planária estão diretamente relacionados ao quê? A cavidade, a capacidade regenerativa e seu mesenquima, poderia ser essa. O sistema ganglionar ventral é totalmente corporal. A presença de células flamas, não necessariamente. Os ocelos acima dos gânglios cerebrais, olha, é uma vantagem. E a ausência de um sistema circulatório. Ele vai ter um sistema circulatório, mas é um sistema circulatório simplificado ali, né? De célula para célula, feito por um processo de difusão. Então, a alternativa correta é a letra D de doido. Por quê, galera? Você não vai ver cérebro, né, ou nem encefalização no grupo filogenético anterior. Então, dentro dessas alternativas, até mesmo por eliminação, você vai ter na letra D uma característica evolutiva que mais completou, né, a característica dos plateumintos, das planárias. Última questão. Os plateumintos pertencem ao grupo de animais que possuem um sistema excretor. Este é bem primitivo, ó, citei lá no slide anterior, e formado por células flama. A principal função dessa célula é remover água e resíduos nitrogenados do sangue. Ele não vai ter um sistema sanguíneo. B. Remover o excesso de água e resíduos nitrogenados do sistema circulatório e lançá-los no exterior. Será que é essa, galera? C. Remover o excesso de água e resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o intestino. Não seria lá para o tecido. O tecido epitelial ele vai ser apenas um momento de revestimento desse animal, né? Letra D de doido. O excesso de água, remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma, não é a função de ectoderma, não é a função desse tecido
do desenvolvimento embrionário. E letra E, remover os excessos de água e resíduos nitrogenados do mesoderma e lançá-los para o seu exterior. Justamente essa característica. E de esperança e E de exemplo. E olha, galerinha, esse desenho maravilhoso que eu fiz para vocês. Vocês sabem que eu sou muito bom com desenhos. Fiz a representação das planárias com os seus ocelos, que serve justamente para perceber o ambiente juntamente ali com o seu corpo. Fiz a boca, né? Representei a boca, que é o órgão que vai digerir o alimento. Fiz também a faringe, que é o órgão que vai se ramificar do corpo da planária para capturar o alimento. E o poro genital é justamente para a hora da cópula, justamente para a fecundação cruzada. Tranquilo, meus amores? Ok.